escrito por Lucas, com bastante critério, informações fiéis. Ele registra para nós os primeiros momentos da igreja após a ressurreição de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. Capítulo 7, nós vamos ler do versículo 51 até o final. Preparados para ler? Vamos ouvir a fala de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Jesus, acesso instantâneo e perfeito a Deus. Amém? Jesus, acesso perfeito e instantâneo ao Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu Filho, que consumou para nós a nossa religação contigo. Estamos religados através do poder do Espírito Santo e fundamentados no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que ao morrer por nós nos deu o direito de termos um Pai que está sempre, constantemente atento às nossas vidas. Faz com que o nosso relacionamento contigo seja fundamentado nessa instantaneidade, Senhor. Rapidez, mais do que rápido. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, porque assim teremos uma vida muito mais tranquila, através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sempre o ser humano teve uma atração muito grande por comunicação. As informações, o relacionamento entre as pessoas, sempre foi algo que nos atraiu muito. No que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a primeira verdade que nós temos que estabelecer: eu preciso de Deus. É estranho a gente falar isso, né? Mas quantas vezes nós tomamos decisões e fazemos coisas sem reconhecer isso? Então, a primeira verdade importante: eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Mas para que a gente possa usufruir essa assistência, esse cuidado de Deus, o acesso é realmente importantíssimo. Nós ficamos impressionados com a internet, que conseguiu superar a velocidade da televisão, né?
nos jogos da Copa, pessoas pelo Twitter recebiam informações da cobrança dos pênaltis antes que a gente pudesse estar vendo pela televisão. Mas se nós valorizamos tanto a comunicação, e graças a Deus hoje nós estamos vivendo um momento impressionante da realidade humana de se comunicar, vocês imaginem como é importante que nós tenhamos uma comunicação correta com Deus. E muitas vezes é a comunicação mais falha que existe na nossa vida. Interessante isso, né? Se você quer entrar em contato com um amigo, você vai no Twitter, você vai no Facebook, você vai para o telefone, você rapidamente acessa, você consegue fazer o contato. Você passa uma informação para milhares e milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Agora, no relacionamento com Deus, no teu convívio com Deus, na tua dependência do Criador, daquele que nos ama, daquele que cuida de nós, quantas vezes nós falhamos? E na história da comunicação com Deus, sem dúvida, Estevão é um momento, é uma vida importante para nós. Por quê? Porque ele enfrentou um tribunal, ele enfrentou um julgamento no qual ele entregou a própria vida, foi o primeiro mártir do cristianismo, e ele passou por esse júri, passou por essa humilhação, porque ele havia dito que o único acesso a Deus é Jesus. E que eles estavam se libertando de um acesso que eles tinham através do templo. Até hoje, nós, às vezes, valorizamos o templo, temos pessoas que andam quilômetros, mais quilômetros, para poderem ter acesso a um templo, porque eles acham que naquele templo existe uma ação especial de acessibilidade com Deus. Até hoje. E quando Jesus disse, não ficaria pedra sobre pedra, os judeus ficaram assustados, porque eles tinham aquele templo já, começando pelo tabernáculo no deserto, depois da construção do templo, eram 1.500 anos aproximadamente de história. Então, por isso que eu disse para vocês que Estevão é um momento importante, porque ele estabelece a divisória nessa questão da acessibilidade com o nosso Deus. Os judeus tinham como central do seu acesso o templo, e eles achavam que pelo cumprimento dos rituais, das cerimônias, circuncisão, guardar sábado, festividades e serem bonzinhos, cumprirem a lei, eles achavam que isso fazia com que eles pudessem estar na presença de Deus. Aí quando os judeus ouviram falar que o templo não tinha mais esse significado, já havia passado a história do templo, que ninguém consegue se aproximar de Deus pelo seu esforço pessoal, pela sua ética, pela sua moral, pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua penitência. Vamos acabar com a vida de Estevão. Ele está pregando heresia. Mas vocês sabem que até hoje, quando você fala que a salvação é pela graça, tem muita gente que fala que isso é heresia. E fala, mas de qual é a parte? O que você vai fazer para merecer a salvação? Então, por isso, nós estamos diante de um texto, como eu disse a vocês, importantíssimo para que a gente consiga ter uma comunicação com o nosso Deus que seja de acordo com a vontade dEle e que a gente possa entender essa perfeição, essa abrangência do cuidado de Deus e da instantaneidade do acesso a Deus. Mais do que instantâneo, antes que nós conversemos com Deus, Ele já sabe tudo que nós vamos falar com Ele. No tempo de Isaías, um tempo de muita religiosidade, as pessoas eram muito religiosas, muitos rituais, muitos sacrifícios eram oferecidos. Deus falou assim, vamos sentar aqui junto na mesa para conversar. Já pensou? Que Deus que nós temos. Ele chamou o povo para ver as questões, para repensar a sua vida. Vamos sentar juntos aqui. Hoje nós temos essa ação de Deus na nossa vida através do seu Filho Jesus Cristo. 3 reflexões importantes nós temos nesse texto. Primeiro, como é que Estevão, pelo poder do Espírito Santo, caracterizou o povo que o estava julgando? Ele diz assim, vocês são de dura cerviz,
Vocês são pessoas incircuncisas de coração e de ouvidos. Então isso salienta para nós como que o ser humano tem dificuldade de acreditar que ele pode se relacionar com Deus único e exclusivamente através de Jesus. Então ele chamou a atenção do povo. A circuncisão era um ritual do Antigo Testamento e que muitas vezes era usado simbolicamente para ensinar o povo que eles podiam ter uma união com Deus, uma união indestrutível, uma união perfeita, uma união que resolve todas as questões da nossa vida. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, eu tenho certeza que o Senhor não me abandonará. Ele cuidará de mim. Então eles tinham essa necessidade de saberem como que nós temos dificuldade e como que o nosso coração, ele falou, o coração de vocês é duro. Os seus ouvidos estão tapados para ouvir a verdade. E nós sabemos, como eu disse a vocês, quantas vezes nós demoramos para falar com Deus, né? Diante das circunstâncias da vida. E nós sabemos que o coração do ser humano é como se fosse o quê? Um diamante. Então, por isso que é necessário que nós entendamos hoje, mais do que nunca, acesso perfeito a Deus, único e exclusivamente através de Jesus. Eles entenderam que Estevão estava querendo destruir a tradição deles, mas eles não conseguiram entender que todos eram pecadores e que todos estavam separados da graça de Deus e que podiam agora se relacionar com Deus através do Filho dele. E como é bom todos os dias nós lembrarmos, né, que nós pecamos, não pecamos? Nós às vezes esquecemos de fazer aquilo que é o melhor, às vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós vimos hoje de manhã, quantas vezes nós não lemos a palavra como devíamos lê-la, quantas vezes nós não prestamos o cuidado de vida às pessoas, e nós aprendemos então que essa salvação que recebemos de Deus é única, exclusivamente pela misericórdia dEle. Quando a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco se manifestou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre as nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Vocês viram que dureza? O povo foi tão duro que não apenas criticaram Estevão, não apenas estavam recriminando Estevão, mas eles chegaram ao ponto de apedrejá-lo, porque ele havia dito que agora não precisava mais do templo e nem precisava pensar em obedecer aos 10 mandamentos. Como é que nós reagimos diante da verdade? Quais são as possíveis reações nossas diante da verdade? Jesus disse que alguns ficam indiferentes à verdade. Não presta atenção, deixa para mais tarde, né? Ele comparou uma semente que cai na beira do caminho, que facilmente alguém vai lá, remove a semente, e a semente não encontra um terreno propício para germinar. Então, às vezes nós somos indiferentes, não somos? Dissimulação. A gente não é dissimulado às vezes? A gente faz que não é com a gente as coisas. O que Caim respondeu para Deus? Eu não sou cuidador do meu irmão, disfarçando, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas reações. A indiferença, a dissimulação, a raiva, a indignação. Porque, na verdade, vocês sabem por que eles estavam muito preocupados, os fariseus principalmente? Porque a nova revelação, a revelação que Deus estava fazendo agora, ia fazer com que eles deixassem de ter o prestígio que eles tinham como religiosos.
Às vezes nós ficamos assustados, como é que nós somos avarentos, não é? Como que o ser humano é sedento de poder, é sedento de ambição, é sedento de fama. Eles não queriam perder os privilégios que eles tinham como líderes religiosos. É triste ver como que nós somos, né? Não querer perder a posição que eles tinham. Vocês acham que eles fizeram tudo aquilo apenas por uma questão religiosa? Eram questões de interesse. Jesus disse que às vezes a semente cai num terreno e as pedras, as dificuldades fazem com que a pessoa se afaste. Mas muitas vezes o que faz a pessoa se afastar do caminho de Deus é a ambição, que são os espinhos, né? Então, a reação do ser humano, a reação deles foi terrível, diante daquilo que eles tinham que tomar uma decisão. E só existe uma decisão, você crê ou não crê. Graças a Deus, foi semeado em boa terra. O que é boa terra? Não é indiferente, não é dissimulado e também não fica com raiva, indignado diante da verdade. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho já está condenado, não existe a terceira via, a terceira alternativa. Portanto, ide e pregue o Evangelho, todo aquele que crê deve ser batizado, quem não crê já está condenado. Como que nós reagimos diante da verdade? E agora, talvez o momento mais impressionante do capítulo 7. Enquanto ele estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Seus olhos físicos, viram a presença de Deus e a presença de Jesus. Jesus fez questão de salientar que quando nós nele crescêssemos, ele viria com o Pai e faria em nós a sua morada. Mais rápido do que o Twitter, infinitamente mais rápido do que qualquer sistema da internet. Então o que nós vemos? Ele viu, ele percebeu que o Pai e o Filho à sua direita. Presença de Deus. Você tem sentido essa presença de Deus? Como que nós precisamos dessa presença de Deus? Nos momentos de alegria, em especial nos momentos de dificuldade, de aflição, de dúvidas, de medos, de decisões importantes, como nós precisamos ter essa mesma visão que Estevão teve. Vocês lembram como é que ele foi visto por esses judeus? Pelo tribunal da época, chamado Sinédrio. Olhando nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. Nós precisamos de crentes anjos aqui na terra ou não? Como nós precisamos, né? Você já pensou seu filho ver em você um rosto de anjo? Seus irmãos, seus amigos. A intimidade, o relacionamento. Vocês perceberam o conhecimento que Estevão tinha da palavra de Deus? Impressionante, não é? Ele retratou, ele fez um sumário, uma síntese de 2000 anos, começou lá em Abraão, foi falando, fez uma pregação histórica, o conhecimento que ele tinha de Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Isso fazia com que ele tivesse um rosto semelhante ao rosto de um anjo. Vocês acham que os crentes podem ser anjos no século 21? Qual é o recurso que a gente tem que pode fazer você ser um anjo? Lembra de Moisés? O que Moisés, o que aconteceu com ele? 40 dias, 2 vezes na presença de Deus. Quando ele descia,
que acontecia com o semblante dele? Brilhava como luz. Conforme ele ia ficando com o povo, o que acontecia com o brilho? Diminuía. Aquela luz que as pessoas olhavam para ele, diminuía. Por quê? Como é que nós podemos ser crentes anjos hoje? Como anjos, não anjos, né? Fitando os olhos nele e vendo o seu rosto como de um anjo. O que nós vimos hoje? Hoje é o dia do quê? Hoje é o dia da Bíblia, irmãos. Quando você lê a Bíblia, você estuda, você sai dali com um brilho, você sai dali com uma força, com uma vitalidade, com o poder de transferir coisas boas. Aí começa a diminuir o vigor, a intensidade da luz. O nosso LED começa a ficar fraquinho. Aí o que você faz? Vai lá e lê de novo, estuda de novo. Medita nela dia e noite, vai brilhar o dia inteiro. Se meditar nela dia e noite. E o mundo precisa de luz. Vocês sabem que nós estamos vivendo uma época de trevas. O mundo jaz no maligno. Ou seja, está nas trevas. Você tem seu amigo, que às vezes é uma pessoa super legal, você tem pessoas na sua família, você tem pessoas na nossa cidade, no nosso Brasil, no mundo em que nós vivemos, e que estão nas trevas, precisam de um LED de Deus. Mais do que um fluorescente, né? Então, crentes anjos, crentes como se fossem anjos. Por isso que eu comentei com vocês, realmente Estevão foi uma pessoa decisiva na história da igreja, porque a partir dali, a igreja teve um momento impressionante, inclusive de expansão, já vinha expandindo, já vinha crescendo, mas essa presença de Estevão, como é importante nós termos Estevãos na nossa vida, né? Pessoas que realmente têm um amor muito grande pela palavra, que estudam a Bíblia, que fazem isso com alegria, que fazem isso para a honra e glória do Senhor, não para aparecer, não para se exaltar, não para dominar ninguém, não para ser o chefe, mas para ser aquele que faz com que as pessoas percebam mudança no comportamento, mudança no falar, mudança no temperamento, a mansidão que Deus quer colocar. Então, por isso que eu disse a vocês, Estevão é realmente uma pessoa que nós devemos prestar atenção nela. E como é que você faz isso? Vocês viram que ele brilhava. Depois, quando estava sendo apedrejado, ele pôde ver, ele começou a falar com o Pai, ele se entregou ao Pai, e enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ele era um homem da palavra e da oração, não era? Hoje nós comentávamos com o irmão, né? Quando alguém estiver te afrontando, alguém estiver te desprezando, alguém estiver se aproveitando de você, lembra disso. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E a glória é a gente suportar essas dificuldades. Quer dizer, a vantagem pelo poder do Espírito Santo é você continuar brilhando. Senão a gente perde a paciência e já vai para as últimas consequências, né? Ou através da palavra, ou através até da força, e aí a gente perde o brilho. Crentes como se fossem anjos. Aí você fala, mas Estevão era diferente. Não, Estevão era um homem como eu e você, mas que quis fazer a vontade de Deus. E nós percebemos isso pelo conhecimento que ele tinha da Bíblia. Hoje, se você pedir para alguém fazer um relatório, é muito fácil. Você pode até consultar um livro, ou vai lá na internet e falar, o que aconteceu de Abraão até Jesus? Tranquilo. Existem livros que falam isso. Mas naquele momento, naquela época, ele fez tudo isso porque ele amava, ele conhecia a palavra. Ele devia ter lido muitas vezes o Antigo Testamento para saber tudo aquilo que ele sabia. Quantas vezes deve ter lido, né? E a Bíblia deles, né? As crianças, foi você que falou hoje, né? A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Olha que minúcias que ele dá, não é? Quer dizer, quando a pessoa passa uma informação, às vezes ela deve passar pelo menos, no máximo, 10, no máximo 20% daquilo que ela sabe. Vocês sabiam? Para você passar uma informação, você tem que saber muito mais daquilo que você vai passar. Então ele sabia muito mais do que ele passou para nós. E ele é um homem que orava. Você quer ser uma pessoa de oração? Você quer ser um crente tipo anjo? Você quer brilhar para a tua esposa, para o teu filho, para o teu marido, para as pessoas com quem você trabalha? Não é fácil, mas é fácil com Deus. Para nós é impossível.
E o exemplo marcante é de Moisés. Ficavam um tempo longe lá da presença de Deus, começava a perder o brilho. Mas hoje não precisa ficar longe. Moisés não tinha a informação que eu e você temos, acesso instantâneo e perfeito e abrangente e completo da presença de Deus na minha vida através de Jesus Cristo. Porque ele disse que viria conosco e faria em nós a sua morada. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por um Estevão que enfrentou as autoridades daquela época e, como vocês viram, ele então caiu de joelhos. Vejam que na hora que ele teve que orar pelas pessoas, ele teve que cair de joelhos. É interessante, vocês perceberam isso? Na hora que ele foi entregar o Espírito, Senhor, está aqui o meu Espírito, estou chegando perto de Ti, numa forma toda especial, estou vendo o Pai, estou vendo o Filho à sua direita, ele estava em pé. Mas na hora que ele teve que orar pelos seus algozes, pelo sinédrio, pelas pessoas que estavam o apedrejando, ele teve que se ajoelhar. Muitas vezes nós temos comentado aquilo que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que diz assim que nós temos que estar como se fosse rogando as pessoas, suplicando para elas, para que elas se reconciliem com Deus. E como é que as pessoas se reconciliam com Deus? Jesus, abre o meu coração e entra. Quando a pessoa repete isso, se for o poder do Espírito Santo que está atuando ali, você pode ficar tranquilo. Nós não convertemos ninguém. O Espírito Santo converte. Então, na hora que você tiver que interceder, você já pensou você se ajoelhar para orar, para interceder por alguém que está te matando? Impressionante, não é? Se ajoelhou para suplicar a Deus, para que Deus não levasse em consideração aquilo que eles estavam fazendo. Vamos enfrentar esse desafio no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Porque às vezes você está falando de Jesus para alguém, ou você está dando a maior atenção para alguém, aquela pessoa está te desprezando. Às vezes até maltratando você, por causa que você conhece Jesus, porque você segue Jesus. Porque você não acredita mais em templos. Porque você não fundamenta a sua vida em religiosidade. Você não fundamenta a sua vida na sua capacidade moral, ética, religiosa de ser uma pessoa com dignidade para entrar no céu. Não acredita nisso, você sabe que é só a graça, que é só por Jesus. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Então caiu de joelhos. Nós estamos unidos com Jesus, né? Então agora podemos pensar no exemplo de Estevão. Uma das orações de Jesus, para a gente ver como que ele tem esse interesse na nossa vida, quando ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e rogo não somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Deus ouviu a oração do seu Filho, intercedendo por mim e por você, para que nós sejamos crentes como se fôssemos anjos. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vocês conseguem lembrar de alguém que deve ter sido impactado pelo comportamento de Estevão? Quem que vocês lembram? Quem que vocês lembram? Saulo. Que ainda era Saulo. Foi um instrumento nas mãos de Deus para escrever 13 documentos que ficaram fazendo parte da Bíblia. Um dos maiores perseguidores da igreja, que se tornou Paulo, aquele que levava a mensagem, aquele que de perseguidor se tornou perseguido.
e que tinha a ação do Espírito Santo dizendo no seu coração: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todo crente tem que pensar desse jeito? Todo crente. E depois ele fala, para que em mim ficasse provado que Deus pode salvar qualquer pessoa. Se Deus me salvou, vamos agradecer a Deus por esse momento histórico importante em que Estevão enfrenta o Sinédrio e nos dá um exemplo de que é possível ser sal da terra e luz do mundo. Ele não fez nada além daquilo que Jesus havia dito. Vocês estão aqui para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Te louvamos porque pela fé em Cristo Jesus ficamos libertos da condenação, e te louvamos porque sabemos que tu queres usar o teu povo como embaixadores num mundo que evidencia tanta rebeldia com respeito ao relacionamento, à comunicação contigo. Te louvamos porque tu nos libertaste de templos, de cerimônias religiosas, para crermos única e exclusivamente em teu Filho, que morreu, mas ressuscitou, para que o acesso ao Pai fosse estabelecido definitivamente, perfeitamente, em toda e qualquer circunstância, e em especial, sustentando a nossa vida para a eternidade. Dá-nos, Senhor, a mansidão de Estevão. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. 417. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos cantar o último hino.